Bom dia, queridos e queridas do sexto ano. Tudo bem com vocês? O nosso encontro de hoje é gravado. E por quê? Porque eu tô em reunião falando com os outros professores sobre a turma de vocês. Hoje é o nosso conselho de classe. Bom, então eu gravei esse vídeo para explicar a matéria que seria explicada para que a gente desse continuidade ao nosso segundo bimestre. A matéria de hoje tem uma relação com o gênero poema, então por isso eu vou começar a apresentar aqui a nossa matéria. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é relembrar o gênero poema, que já relembramos um pouquinho ontem. Eu espero que ontem a correção da prova tenha sido proveitosa. Aí a gente vai falar sobre a linguagem conotativa e suas muitas figuras. E por fim a gente vai entender o que é metáfora e comparação. Elas são coisas muito parecidas, mas elas têm uma diferençazinha aí que a gente vai descobrir aí no decorrer do vídeo. Para a aula de hoje, a gente tem de lembrar quais são os recursos do poema. E lembre-se que a gente dividiu esse estudo em 3 partes, tá certo? A primeira parte falava do conteúdo, a segunda parte falava da forma e a última parte falava dos recursos. Em relação ao conteúdo, a gente tem que lembrar que o conteúdo do poema ele é mais sentimental, ele está ligado ao nosso sentimento, ele divulga pensamentos, ele pode ajudar a gente a fazer crítica, estimular a nossa ideia e até pode divertir. A forma... Geralmente a forma do poema está ligada nos versos e na estrofe. A gente só não pode esquecer que geralmente há outras formas de poema, há poemas que utilizam linguagem não verbal, há poemas que misturam tudo, há poemas que são imagens, enfim. Basicamente, geralmente, verso e estrofe. E por fim, nós vimos que para escrever um poema, as pessoas utilizam de recursos. Os primeiros recursos que nós vimos tinham relação com a sonoridade, tinha relação com um som. Repetir palavra, frase, repetir fonema, brincar com palavra parecida, manter o mesmo número de sílabas e principalmente rimar palavras, que foi o foco do sexto ano aí para vocês. Uma coisa que não ficou muito bem entendida que eu vi na prova foi o eu lírico. Eu lírico é a mesma coisa que eu poético, não pode esquecer disso. O eu lírico é um recurso onde o autor, se transforma em algo ou alguém e escreve um poema a partir daquela visão. Nem todo poema tem eu lírico, mas boa parte tem. Então, esses recursos que a gente viu, eles estavam ligados ou à sonoridade ou à imaginação de uma voz que se expressa no poema. E eu comentei com vocês logo no finalzinho a diferença entre denotação e conotação. A linguagem do poema, ela é muito conotativa. E aí, o que significa dizer isso? É que ela cria imagens. Só que na aula passada, a gente viu só a diferença entre denotação e conotação. O problema é que essa conotação ela abre espaço para as figuras de linguagem. E elas são muitas, elas são uma enormidade. E vocês do sexto ano nós vamos focar nessas especificamente. Por enquanto, vocês vão aprender outras, mas agora, por enquanto, são essas. Nós vamos focar. As figuras de linguagem fazem parte da linguagem conotativa e as figuras de linguagem que nós vamos aprender esse ano é metáfora, comparação, personificação e ironia. Lembrando que nesse vídeo nós vamos apenas tratar de 2, que é a metáfora e comparação, para não ficar muito embolado. E por que metáfora e comparação? Porque elas são parecidas. Vamos acompanhar aí o raciocínio. Mas primeiro, antes da gente fazer o raciocínio entre a diferença entre metáfora e comparação, eu quero que vocês entendam o que é essa linguagem conotativa. Por que ela constrói imagens na nossa cabeça? Para lembrar isso, porque já conversamos sobre isso, eu quero saber quem lembra desse poema que está aparecendo aí. Os poemas. É um poema sobre os poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês.
Vamos pegar primeiro a primeira estrofe? Reparem que eu peguei uma imagem de um passarinho e associei a um poema. Geralmente a gente não faz isso, né? Poema é um conjunto, né, é um conjunto de palavras, geralmente escrito em verso, reunido em estrofe. Olha a diferença. Eu falar que poema é geralmente escrito em verso, reunidos em estrofes. E eu falar que o poema são pássaros, olha a diferença. Poemas são pássaros, eu estou aqui no uso da linguagem conotativa, eu estou trazendo uma imagem para vocês. Então, vamos começar a reparar que na primeira estrofe o eu lírico nos mostra uma relação entre os poemas e os pássaros. Poema é igual a pássaro, assim como os pássaros, eles voam e pousam nos livros. Então, reparem que eu trago uma outra dimensão para o que é poema. Poema não é mais um gênero só que é escrito em verso, que tem rima, que pode não ter rima, que tem eu lírico, que tem sonoridade. O poema já é outra coisa, o poema é pássaro. Então, eu pego uma imagem. Então, reparem aí, essa construção de imagem na cabeça de vocês, que Mário Quintana vai construindo aí na segunda estrofe. Vamos pegar esse pedacinho agora. Quando fechas o livro, eles alçam um voo como de um alçapão. Repara que o poema era passarinho. Chegou no livro e pousou. Você tentou fechar o livro, o poema fugiu, porque ele é um pássaro. E o livro virou um alçapão, que é um tipo de armadilha. Então, repara aí, mais imagens sendo trazidas para a nossa cabeça. Então, veja agora que o livro fechado traz uma relação com uma armadilha para pegar o pássaro, que é o poema. Agora vejam a próxima parte. Eles não têm pouso nem porto. Assim como os passarinhos, né, que ficam voando por aí sem pouso nem porto, eles estão voando. A gente às vezes nem sabe, a não ser que o ninho esteja na sua casa e vocês sabem que ele vai pousar ali para dormir. Mas a gente vê um passarinho na rua, a gente não sabe onde ele vai pousar e onde ele vai ficar. Então, reparem que os poemas eles também estão assim, nessa imagem, voando, passeando por aí. Então, mais uma vez, os poemas estão voando sem destino, porque são pássaros. E para o final, olhem as últimas coisas que o Mário Quintana escreveu sobre os poemas, que agora são pássaros, que o livro é um alçapão, que os poemas estão saindo por aí feito pássaros, sem saber onde pousar, sem saber onde ficar. Ele vai falar sobre o alimento, que eles alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Então, reparem que agora o poema é um alimento. Assim como o pássaro vai buscando o alimento, assim como o pássaro deixa, né, alguma coisa onde ele pousa, o poema também deixa um alimento em você. E repara que esse alimento só é possível porque você viu, porque eu estava em você também. Reparem essa troca. É um monte de imagem trazida para a gente. Então, reparem na relação com o alimento. Assim como os pássaros vão procurar alimento, os poemas também se alimentam naquelas pessoas que o leem. E as pessoas alimentam os poemas e é uma relação, é uma troca. Então, vejam que a linguagem conotativa ela é imersa de imagens. Ela tem sempre uma relação com aquilo que parece que a gente vê, quer mostrar algo, tem uma relação com a descrição, com aquilo que a gente está ali na nossa cara, que a gente quer ver. E todas essas imagens poéticas criadas pelo poeta são criadas pela linguagem conotativa. Em lugar de apresentar diretamente uma ideia, eles criam relações inesperadas. Então, a professora Rosilene falou para vocês que os poemas são um gênero textual, geralmente criados em versos e estrofes. Mas o Mário Quintana falou para a gente que os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Olha a diferença. Eu acho que essa imagem do Mário Quintana é mais bonita. Então, para a gente perceber essa beleza, a gente tem que começar a aprender como se criam essas imagens. Então, o primeiro passo para criar
essa imagem é lembrar que essas imagens, elas se tratam da linguagem conotativa, que a gente também pode chamar de linguagem figurada. Então, a linguagem conotativa é ampla e seus estudos acabam dividindo-se nas figuras de linguagem. Por isso o nome figura, porque está muito ligado à imagem, tá? Conforme vimos, para lermos uma poesia, é preciso captar o sentido conotativo que a palavra adquire no texto. Lembra que se transforma? Lembra da mão na roda? Eu tenho essa mão, mas se eu coloco a mão na roda para trocar um pneu, é uma coisa. Mas se eu digo que meu celular é uma mão na roda, é outra coisa. Então, esse sentido conotativo vai sendo adquirido pela presença do contexto. E esse sentido é quase muito sugestivo, é quase mágico. E é produto de alguns recursos linguísticos e estilísticos que dizem respeito ao estilo. Vamos conhecer uns desses recursos. Lembrando que a gente vai conhecer nesse ano a comparação, a metáfora, a personificação e a ironia. Nesse vídeo, especificamente, vamos conhecer a comparação e a metáfora, que vocês já repararam, está ligado à ideia da imagem, tá certo? Bom, a comparação, o que é comparação? Todo mundo já comparou. Eu já comparei essa caneta vermelha com essa caneta vermelha, mas que ela tem a tampa vermelha e o corpo branco, mas a tinta é igual. Isso é comparar. E para a gente tentar entender esse raciocínio da comparação sendo, ligada à linguagem conotativa, sendo ligada à ideia da figura de linguagem, eu quero convidar vocês a pensar num incêndio. Aí apareceu na tela de vocês. Essa é a imagem do incêndio do Museu Nacional no Rio. Olha como é que é triste essa imagem, olha como as chamas estão aí, chamuscando toda a parede, tudo que havia ali. Então, reparem que essas chamas, elas trazem tristeza, trazem violência, trazem destruição. Essa é a imagem do incêndio. Então, para a gente criar uma comparação, eu não posso ter só um elemento. Lembram das canetas? Foram 2 canetas. Então, para eu criar uma linguagem figurada, a partir disso, eu tenho que pensar em outra coisa. Então, sem a linguagem figurada, na linguagem denotativa, como é que eu poderia escrever uma legenda para essa foto? Se eu quisesse descrever uma legenda para essa foto. O incêndio do Museu Nacional no Rio foi esmagador, violento e destruidor. Então, eu tenho aí uma linguagem denotativa para descrever essa foto. Então, repare que eu falo da violência do fogo, repare que eu falo da violência. Só que para eu criar uma comparação entre esse fato e criar esse fato, colocar esse fato numa dimensão conotativa, eu tenho que pensar em um outro algo que seja tão violento, que seja tão destruidor, que seja tão esmagador. Repare que essa frase ela está informando o que está na legenda. Ela é apenas informativa, ela não quer sugerir força, ela não quer sugerir imagem, ela não quer sugerir o ímpeto que tem a linguagem conotativa. Então, repare que essa frase informa a violência e a destruição ocorrida, mas não consegue trazer uma relação com outra, não consegue trazer uma relação com outras imagens. Não evoque em nós outras imagens de destruição. Então, repare que a gente está falando de imagem. O que será que essa imagem do incêndio pode ser comparada a quê também? Se a nossa vontade fosse mais do que informar sobre o incêndio, não quer dizer que essa frase está errada, não. Eu estou querendo dizer que, se eu quero transformar essa linguagem informativa numa linguagem conotativa, numa figura de linguagem, que poder que eu vou ter aí? Não é poder mágico, não. Eu vou tentar fazer uma comparação, explorando uma outra imagem. E essa outra imagem que explore também o nosso sentimento. E como não é poder mágico, como não é nada disso, como é que eu posso fazer isso, professora? Eu posso pensar em uma outra imagem que seja tão violenta, que seja tão destruidora, que seja tão esmagadora quanto esse incêndio. E eu pensei na imagem de uma leoa faminta. Já viram isso? Um ataque de uma leoa faminta?
é tão impetuoso e destruidor quanto o incêndio. Então eu pego essas duas coisas e faço e teço uma relação entre elas. Então repare que a outra cena violenta aí, ó, a cena do incêndio e a cena da leoa. Eu vou pegar uma cena, vou pegar a outra cena, vou fazer uma ligação entre elas. Olha aí, ó. Peguei a imagem do incêndio, vou pegar uma ligação entre elas que eu associei por conta do ímpeto, da violência e da destruição e vou fazer uma nova frase. Então repare que a frase estava: o incêndio do Museu Nacional no Rio foi esmagador, violento e destruidor. Agora eu vou colocar uma relação de comparação. Olha como é que vai ficar, uma relação de semelhança entre as duas coisas. O incêndio no Museu Nacional do Rio foi violento e destruidor como uma leoa faminta. Então reparem agora que eu aumentei a frase, acrescentando a ela uma imagem, acrescentando a ela uma outra conotação. Então já evoca a sua imaginação de como é um ataque de uma leoa, já evoca o seu conhecimento sobre isso, já evoca aquele parar no coração. Imagina uma leoa avançando para cima de você. Então já evoca essa sentimentalidade, já evoca esse medo. Tudo isso a gente já evoca para a cena do incêndio. Por quê? São duas situações que a gente encontrou uma semelhança e fez uma comparação. Então agora eu não tenho mais só o incêndio no Museu Nacional do Rio foi violento e destruidor. Eu continuei. Eu criei uma imagem, eu associei a isso uma imagem, como uma leoa faminta. E essa partezinha aí é que chega o que a gente está falando sobre comparação, sobre criar essa figura de linguagem comparação. Então repare que essa frase não só informa, mas também sugere e relaciona a violência e a destruição ocorrida com o conhecimento que temos do que uma leoa pode fazer com sua caça. É amedrontador, apelando assim para a nossa imaginação e emoção. Ao usar esse recurso, efetuamos uma comparação. Então, ou seja, uma comparação é pegar dois elementos, achar entre esses dois elementos alguma semelhança e, a partir dessa semelhança, fazer a nossa frase, fazer a nossa linguagem figurada. Então, aí, numa linguagem mais científica, a comparação pode ser definida como um recurso estilístico, de estilo, no qual o escritor utiliza-se de relações entre duas coisas que podem trazer semelhança para o leitor, fazendo com que essa relação de analogia, que é um outro nome para comparação, ou para semelhança, transmita algo mais intenso, mais vívido, mais dinâmico ou tocante. Então, se eu pego essa caneta e olho para a cor dela, ela é vermelha. O que eu posso compará-la? Ah, com sangue. Sangue é vermelho. Minha caneta vermelha é como sangue. Então, eu estabeleci uma comparação entre a caneta e o sangue. Ali eu estabeleci uma comparação entre o incêndio e a violência de uma leoa faminta. Comparação é isso, tá certo? Rapidinho agora a gente passa para metáfora. A metáfora também é uma comparação, segredo, não contem para ninguém. Mas como é que então, professor, eu vou entender a diferença de uma metáfora para uma comparação, se as duas são comparações? Fica difícil. A metáfora, ela é uma comparação sem ser comparação, porque ela é muito sutil, ela é muito abreviada, ela não entrega para você assim tão facilmente. A cor da minha caneta é vermelha como sangue. Ao invés de falar a cor da minha caneta é vermelha como sangue, eu só falo que a minha caneta é sangue. Ué, isso é metáfora? É metáfora. Por quê? Eu peguei os elementos de comparação e deixei subentendido, deixei só na minha imaginação. Por isso, vamos lá acompanhar. A metáfora ocorre baseando-se no mesmo princípio que a comparação. Ou seja, ela também se aproveita da semelhança, da associação entre o que se é comparado. Porém, ela dispensa o uso das palavras como, igual, semelhante e feito e qualquer conectivo que estabeleça essa relação. Assim, podemos dizer que a metáfora é uma comparação abreviada.
fica mais difícil de compreender, pois enquanto leitor terei de fazer a comparação mentalmente. Por quê? A metáfora não traz o elemento. Olha aí essa frase aí do incêndio do leão. A gente não falou que o incêndio era violento e destruidor como uma leoa faminta? Se eu quisesse fazer a metáfora, eu só diria que o incêndio era uma leoa faminta. Essa ideia da violência e essa ideia da destruição, ela vai estar na minha cabeça. E aí eu vou estabelecer a comparação entre o incêndio e a leoa sem fazer essa ligação direta. É uma ligação indireta. Então, eu tirei a palavra como e associei em minha mente a violência e a destruição que uma leoa e um incêndio são capazes de fazer. Então, metáfora e comparação são comparações que faço com algo que desejo construir uma ideia. Porém, metáfora é uma comparação direta, sem conectivo. Um incêndio era como uma leoa faminta. Comparação. Um incêndio era uma leoa faminta. Metáfora, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido que a linguagem figurada cria imagens e que metáfora e comparação são parecidas, fazem parte dessa ideia da gente comparar as coisas, de conhecer o mundo através de comparações entre imagens, mas que a metáfora, ela lança pra gente esse mar de possibilidades de comparar sem um conectivo. E aí eu volto lá para o nosso poema. Logo no início vocês vão ver que tem uma metáfora muito bonita nesse primeiro parágrafo aqui, ó. Os poemas são pássaros. Em nenhum momento ele diz que os poemas são como pássaros. Ele diz que os poemas são pássaros. E perceba que todo poema é desenvolvido a partir dessa metáfora, que eu associo o poema a passarinho. E ele vai desenvolvendo tudinho aí. E reparem que o livro também vira alçapão. Eu espero que vocês tenham entendido. Façam um exercício. O exercício é basicamente reconhecer a diferença entre comparação e metáfora e escrever aí, atiçar a imaginação de vocês para fazer algumas comparações aí, algumas imagens inusitadas. Estou esperando, aguardando a resposta de vocês para a gente semana que vem conversar. Então, até mais. Tchau.